Queridos, é uma bênção, né, a gente poder estar aqui de volta. Sei que talvez alguns de vocês dormiram bem pouquinho, né, porque o bate-papo foi gostoso. Eu fui um desses que o conversar, como eu curto conversar, então você já começa perdendo, né, que aí você dorme tarde, né? E para completar, a voz está indo embora. Então, vamos orar para segurar a voz aí até o final do dia hoje, né? Porque Deus é bom e eu creio que Ele tem muito para falar aos nossos corações, né? Quando a gente fala sobre discipulado, né, a gente se alegra muito. Primeiro nós sabemos que é o que está no coração do nosso Senhor, né? Ele mesmo iniciou todo esse processo. E é legal para a gente ver as igrejas batistas e outras, de outras denominações, retornando a essa essência, retornando, né, a esse ponto, já que muitos de nós trabalhávamos, principalmente nós envolvidos com jovens e adolescentes, trabalhávamos muito com eventos, né, trabalhando sempre com essa parada de vamos fazer um evento, vamos fazer um negócio para a gente segurar o jovem, para a gente segurar o adolescente. E esse não é o caminho, porque nós nunca conseguiremos competir com aquilo que o mundo tem para oferecer em termos de entretenimento. Nunca conseguiremos. Vocês viram ali aquela festa de chocolate que nós projetamos ontem, né? E muito legal. E a gente, assim, correu para fazer algumas coisas acontecerem, né? A gente sai fuçando por aí o que é que está rolando para que a coisa possa acontecer. Mas já tem coisa muito melhor lá fora acontecendo. Então, se você for esperar que a tua turma, né, use de criatividade ou do entretenimento para segurar alguém, esqueça, porque essa pessoa virá e quando tiver alguma outra coisa melhor em outra igreja, em outro lugar, vai para lá, né? Então você perde. E além de tudo, dá um trabalho danado, sabe? Parece que você tem aquela coisa toda para numa noite, num negócio, some. E aí no dia você diz assim, cara, estou morto. E quais os resultados, né? Então, o relacionamento discipulador, ele vem justamente para isso, para nos levar de volta àquilo que realmente é verdadeiro, é importante, é aquilo que vai gerar aquilo que o Senhor quer. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor e reproduzimos a vida de outra pessoa, é isso que nós queremos, é isso que a palavra de Deus nos ensina, e por isso que é tão importante. Então, ontem foi muito legal. Eu queria agradecer ao pessoal que está organizando, o pastor Rodrigo, a Jaque, né? Todo mundo ali que está naquela pisada, foi muito legal as hospedagens, o meu pessoal estava só falando que foi fera, conversaram, brincaram, jogaram até FIFA, né, ontem à noite ainda bem que a nossa representação ganhou, né, sobre que vocês aqui de Joinville perderam, né, a nossa representatividade ganhou, ainda bem para a gente não sair daqui, né, tendo que ouvir de vocês que a gente perdeu no FIFA, né. Mas assim, é bem legal esse negócio, né? Eu cheguei lá no meu hospedeiro, a gente foi bater papo, comer uma pizza, né? E a gente dormiu tarde, faz parte, gente, faz parte. Olha, se existe, né, alguma coisa pela qual eu faço questão de me acabar fibra por fibra pelo Evangelho do Senhor. Amém. Então, se eu tenho oportunidade em algum momento de influenciar a vida de alguém, eu vou influenciar. Eu prefiro isso ao invés de estar dormindo, eu prefiro isso ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa. Né? A turma lá na igreja fala que eu sou 120, né? Que eu estou ali ligado no 240, aquele corre e tudo. Mas é porque eu vejo que o nosso tempo é tão curto, nós temos uma vida só para viver, né? E eu quero vivê-la para o Senhor, né? Então, se eu tenho que me desgastar, meu irmão, fica peixe que vai ser, né, gasto no Senhor. E se você está perto de mim, a turma que caminha comigo sabe, é assim, vamos que vamos. Né? Porque o tempo é curto. Então, é muito importante que a gente reflita. E uma coisa que eu queria falar para vocês, que é muito importante, nós aprendemos no ministério, em todos os eventos. Por exemplo, quando nós saímos daqui, ainda no ônibus, vamos fazer uma avaliação do que nós fizemos aqui, né? Porque esse é o nosso perfil. A gente sempre avalia tudo que a gente faz, para saber se a gente fez a contento ou não, e saber onde a gente pode melhorar. Depois de um congresso como esse, é muito importante que vocês cheguem em suas igrejas, ou que o pessoal daqui, Pedras Vivas, né, que vocês sentem e façam uma avaliação. A avaliação não só do congresso, mais importante que isso, é uma avaliação de como você está caminhando, né, na visão daquilo que foi apresentado aqui.
É muito importante que você sente, converse, discuta, para que você saiba para onde vai. Por quê? É muito fácil tudo isso aqui se perder nas entrelinhas do dia a dia, porque nós corremos demais com tudo que está acontecendo. Se nós não focarmos, a gente perde também essas coisas que Deus está nos ensinando, nos mostrando, está lapidando em nosso coração. Então é bem importante isso. Olha lá, chegou já, hein? Já chegou. Brincadeira, olha, eu já vi tudo que é tipo de jogo, mas não vi ninguém usando GPS ainda no culto. Essa é a primeira, viu? Eu sei que essa turma de missões é tudo, né? Meio fora da casinha, né? Mas GPS no culto eu não conhecia ainda. Isso aí é novo. Tá nem na regra. Tá nem na regra. Né? Enfim. A partir de agora não pode mais. Não pode mais. Desliga o GPS, pessoal. Tá? Desliga o GPS. Eu queria bem rapidinho, antes da gente abrir para a gente perguntar, né, que é bem importante a gente perguntar. Ontem eu tive um tempo muito gostoso com a turma ali na minha oficina, a gente conversou bastante, né? E mais uma vez, queridos, com muito cuidado que a gente fala o que a gente fala, sabe? Eu agradeço as palavras do meu irmão aqui, mas assim, a Igreja Batista do Bacaxeri, ela está a serviço, sabe? Ela está a serviço. A gente tem, com muita misericórdia, pedido graça ao Senhor para, em algum momento, a gente ser modelo e referência. E nós enfrentamos as mesmas lutas que vocês enfrentam. Não interessa o tamanho da igreja, porque ela é feita de pessoas. Então, meu irmão, é só o número de problemas que aumenta ou diminui conforme o tamanho da igreja e o número de participantes dela. Mas a luta é normal, tá entendendo? Então, eu queria que vocês entendessem que aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente fala em termos de estratégia, é algo que você recebe, você estuda, entende e você adequa e ajusta ou rejeita, tá? Cuidado para você não pegar moldes prontos e aplicar no seu contexto, porque talvez não funcione. Só o fato de aqui ser em Joinville e lá ser Curitiba já mudou. Então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? E outra coisa, lembre-se, isso é muito importante, porque assim, tem muita gente que é muito quadradinha, né? Então ela recebe aquele pacotinho, ela olha e diz assim, não, eu tenho que ter um supervisor para cada 3 líderes de PGM, eu tenho que ter um. Você não tem que ter nada. Tá entendendo? Primeiro, o mais importante é a pessoa. Não é a metodologia, não é a estratégia, não é nada disso, porque o fazer discípulos nos leva ao quê? A pescar pessoas, a cuidar pessoas. Elas são mais importantes. Então, se você disser, temos diretrizes? Claro que temos. Mas nós temos exceções a essas diretrizes. Porque eu não quero ver o meu irmão quebrado, moído, detonado por causa de uma atitude nossa em prol de regras. Eu não estou falando, gente, de princípios bíblicos, tá? Eu estou falando de estratégia. Então, cuidado, tá? Às vezes, não, tem que ser meninos de um lado e meninas do outro e tal, e não sei o que, e eu forço a barra, e eu destruo, e eu magoo, e eu marco no processo. Você já perdeu. Você já perdeu. Então, cuidado, sabe? Porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote e a gente pisa em pessoas. Cuidado com isso. Tá? Isso é muito importante, porque eu sei que às vezes a gente está naquela ânsia tão grande de voltar à essência, de fazer a coisa acontecer, né? E a gente às vezes machuca. Cuidado com isso. E se machucar, que pode acontecer e talvez vai acontecer, irmão, chega e pede perdão. Chega, conversa. Né? Já tive conversas com a Nath. E cheguei para a Nath pedir perdão a ela. Não vou contar para vocês o que foi, mas pedi perdão a ela. Está entendendo por quê? Porque nós trabalhamos juntos, nós servimos ao Senhor juntos. Eu sou o pastor dela. Sabe, eu tenho que reconhecer que às vezes eu posso puxar demais, ou fazer de menos, ou às vezes no corre-corre, arrastá-la no processo e ela se machuca. Então, cuida, sabe? Essa é uma palavra pastoral, sabe? Para que nós cuidemos do rebanho. Sabe? Cuide do rebanho. Você que é líder de PGM, cuide do rebanho. Tá joia? Bem rapidinho para a gente partir ali para algumas perguntas, né? A gente vai abrir um painel novamente aqui. Por que razão devemos fazer discípulos?
Né? A gente já viu, eu creio que a gente já viu tantas razões, né? A gente já conversou tanto sobre isso, mas eu queria te dar pelo menos 5 pontos, bem rapidinho, é só que você anotasse aí bem rapidinho, por que a gente deve fazer discípulos? Se você ainda está em dúvida do porquê que a gente deve fazer discípulos, deixa eu te dar 5 pontos. Ontem nas 2 mensagens nós trabalhamos expositivamente, né? Hoje eu quero te dar o tema e eu quero te dar algumas bases bíblicas para te ajudar nesse processo, tá? Mas por que eu devo fazer discípulos? 5 razões. Primeira, Jesus Cristo ordenou que eu fizesse discípulos. Já dava para parar aí. Não é verdade? Se o chefe mandou, quem sou eu para dizer outra coisa? Eu fui criado em colégio militar. Né? Aos 11 anos eu entrei para o colégio militar. Eu era oficial do exército. Então imagina, né, sim senhor, não senhor, quero morrer senhor. Essas são 3 palavras muito importantes dentro do batalhão. Né? E eu aprendi com muita clareza isso. Né? Eu tinha um comandante que ele ia sair para... Ele era comandos, né? Ia sair general, ele veio para o nosso batalhão, ele era o nosso comandante nas reuniões de oficiais. Meu senhor, o caboclo pegava firme. Né? E muitas vezes a gente estava ali injuriado com algumas coisas, mas, sim senhor, não senhor. Queria discutir? Claro que não. Está entendendo? Ordem dada, ordem cumprida, missão dada, missão cumprida. Né? E isso é muito importante. Às vezes a gente tem essa atitude para com tantas coisas. Né? Mas a gente não tem para com o Rei dos Reis, para com o Senhor dos Senhores, para com aquele que nos criou, que nos conhece de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo, de baixo para cima. Ele nos conhece, a Bíblia fala que ele nos conhece desde que fomos gerados. Antes da nossa geração, ele já tinha tudo planejado. Antes de falar, ele já sabe o que a gente vai falar. Tudo ele conhece. A onisciência de Deus é maravilhosa. Sabe, mas a pergunta é, será que nós estamos entendendo que é um comando? Não é dizer assim, ô meu irmão, se você estiver de boa, faz discípulo. Ô meu irmão, se você estiver afim hoje, faz discípulo. Ó, se rolar uma oportunidade, conversa com o fulaninho. Não, meus irmãos. O que ele está dizendo é, sejam intencionais. Olha lá, Mateus 5, 13 e 14. Texto conhecidérrimo de vocês. Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ou seja, se o Rei dos Reis te dá uma ordem e você não obedece, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, temos uma função, temos uma missão. Se não cumprimos, o texto responde. Não é verdade? E ele continua, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Né? Eu não sei quantos de vocês, eu estava pregando, ontem eu até estava tentando me localizar, me situar com as Olimpíadas, que eu estava muito por fora, né? Porque na abertura a gente estava tendo culto lá na nossa igreja de adolescentes. Né? Quando terminou a gente foi conversar, e aí eu só peguei o restinho da abertura lá, 11h30, meia-noite. Ontem, aqui o dia todo. Cheguei lá, ainda peguei o finzinho do 5-1 do Brasil, da seleção de futebol feminino em cima da Suécia, mas foi o que eu vi. Né? E uma das coisas que me chamou a atenção nesse pouquinho que eu vi, foi quando ali no Maracanã apagaram todas as luzes e ficaram só aquelas luzes do celular acesas. Legal aquilo, né? Ou seja, uma escuridão enorme daquela, uma luzinha de celular era vista. E ó, você imagina o Maracanã, imagina um negocinho desse tamanho. Mas você conseguia localizar. Impressionante. E é verdade, vocês são a luz do mundo. Não tem como competir com isso. É fácil apagar as luzes aqui da igreja? Apaga aí, todas elas. Você apagou, né? Está apagado aqui? Acende. A escuridão teve chance? O mesmo princípio. Por que que você fala tanto de batalha espiritual? Se Jesus já venceu. Por que você fala tanto que, se eu conseguir? Se Jesus já conseguiu. Por que você fala tanto que eu não tenho condição de vencer o pecado, se quando a luz é acesa, a escuridão vai embora? A escuridão não fica segurando a luz para que ela não... Não, ela acendeu, acabou. Princípio.
Uma vez eu travei o meu povo porque eu falei para eles que há a possibilidade, biblicamente falando, da pessoa ser santa e não viver em pecado. Porque muitos de nós nos acostumamos a entender que o homem pode viver no pecado. Mas ele escreve que, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Para que não pequeis. Agora, se por um acaso em algum momento você pecar, saiba que você tem um advogado junto ao Pai intercedendo por você. Mas eu escrevi para que não pequeis. Ou seja, nós nos acostumamos a dizer, não, o homem é pecador mesmo, nós vivemos assim. E nós diluímos o processo de relacionamento com o Senhor. É muito importante isso, gente. Vocês são sal, vocês são a luz, que vai fazer a transformação. E isso o quê? Na formação discipuladora. Então, primeira razão pela qual faço discípulos, porque Jesus ordenou. Ponto final. Então faça. Segundo, a palavra de Deus me ensina como formar discípulos. Ela me ensina o como. Ou seja, se ele dá a ordem, ela me dá o como, eu acho que dá para entender que o foco é esse, né? Não tem outro. O foco da palavra é esse. Olha Mateus 28. Você conhece esse texto? Acho que você conhece. 19 e 20. Conhece? Acho que você conhece. Portanto, vão e façam. O id não é o foco. O foco é o fazer. O id é simplesmente o processo. Porque você tem que tirar o seu traseiro da cadeira para poder ir, para poder o discípulo sair, senão não sai. Por isso que o primeiro passo é você sair da cadeira. É você ir. E aí sim você está na condição de fazer o discípulo, que é o comando maior. Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele diz qual é o alcance. O alcance, meu velho, é geral. Geral. Você não tem desculpa. Ah, pastor, eu estou viajando. Sexta-feira nós enviamos uma dupla, um par de gêmeos. Como é que a gente chama? Irmãos gêmeos. Enviamos eles, foram para os Estados Unidos fazer o ensino médio lá, high school lá. E como é que foi o envio deles? Nós enviamos vocês como missionários da nossa igreja naquele lugar. Esse é o envio. Porque todas as nações, lá você vai fazer discípulos, lá na tua escola. E ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ou seja, aí está o Senhor ensinando como deve ser feito. Se a palavra nos ensina que Jesus deu uma ordem, deve ser cumprida, e agora ela nos mostra o como fazer, a Bíblia ela tem um foco muito claro, que é essa formação discipular. E a gente não tem como discutir, como buscar uma outra forma. O que a gente muitas vezes discute numa congregação como essa, numa reunião como essa, é às vezes um pouquinho da questão de formatação, de estratégia, de metodologia, mas o básico dos básicos não tem o que discutir. A palavra é muito clara em relação a isso. E o Senhor ainda dá uma coisinha beleza, assim, maravilhosa de quebra, né? Ele diz, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando você pensar em chutar o balde, o Senhor está contigo, meu irmão. Quando você pensar em abrir mão, o Senhor está contigo, meu irmão. Sabe? Essa é a maravilha. Vamos lá. Terceiro ponto aqui. Por que é que eu faço discípulos? Quais as razões? O discipulado gera adoradores e não simples membros de igreja. Gera adoradores. João 4, 23, conhece esse texto? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, o Senhor não está preocupado em ter a igreja lotada. Sabe por quê? Porque Ele sabe de onde vem o verdadeiro adorador. Ele conhece o coração do homem. Aquilo que eu estava falando para vocês, às vezes a gente está tão travado em abrir o nosso coração com o irmão, em compartilhar das nossas dores, limitações e pecado, e Deus já sabe de tudo. E a gente fica pensando, não, eu vou esconder isso aqui, porque o meu irmão... Gente, que hipocrisia! Não é verdade? Que hipocrisia! O Silvio estava compartilhando comigo que ele ontem, quem estava na oficina dele, teve o tempo de fazer o cartãozinho Vida na Vida, né? E ele disse que logo no início o pessoal estava meio... conheço esse fulano, não sei se ele presta, vocês não prestam, não sei se eu vou me abrir, não sei se eu vou falar alguma coisa, mas para finalizar foi difícil. Uma vez que engrenou, gente, acabou o tempo, e eu estou vendo lá, gente, acabou o tempo, volta lá, tá?
Eu fiz esse exercício na igreja, lá no Macaxeira, estava toda a igreja reunida. Eu falei que eu gostava de muvuca, não falei? Aí eu disse assim, galera, muvuca agora. Você vai pegar alguém, né? Homem com homem, mulher com mulher, você vai pegar alguém agora e você vai fazer vida na vida. A gente distribuiu o cartãozinho para todo mundo e fizemos. No início você via uns, parece que até doía para abrir, sabe? Aquela coisa assim travada. Quando começou, meu companheiro, eu levei uns 10 minutos para conseguir trazer a igreja de volta. Porque o pessoal se animou no negócio. Porque é verdadeiro. Quando a Bíblia fala que a gente confessa uns aos outros, ele cura, é verdade isso. A palavra nos ensina isso. Então, quando a gente está vivenciando o discipulado, o Senhor sabe onde está o nosso coração. O Senhor sabe o que é que nós fazemos e como fazemos e o porquê fazemos, qual é o intento do nosso coração e o que Ele quer é isso. E o discipulado gera isso, verdadeiros adoradores, não simplesmente membros de igreja. As nossas igrejas, muitas vezes, ela tem muita gente nela que não tem nenhum tipo de relacionamento discipulado. Não cresce, não amadurece, não move, não muda. E isso é muito importante para você, líder, para mim que sou pastor, que nós possamos entender isso, ver isso e agir em cima disso para que isso seja mudado. Para que tenhamos pessoas que não vêm só pelo hábito a um ato religioso, mas ele vem porque o corpo de Cristo está reunido e a gente quer adorar o Senhor juntos. Porque não tem como ser igreja sozinho, né? Tem um jovem louco aí que diz assim, eu sou crente, mas não vou à igreja não. É crente coisa nenhuma. É um pecador sem vergonha que provavelmente nem conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus vive no corpo, porque só existe crescimento no corpo. É por isso que Efésios 4, a partir do versículo ali 1, ele já começa falando que há um só Senhor, um só coração, um só batismo, um só pensamento. E depois ele começa ali que eu chamei um para apóstolo, outro para mestre, outro para evangelista. E no finzinho ele diz para quê? Para que o corpo de Cristo seja lapidado e preparado. Para não ficar, né, feito Maria vai com as outras. Né? Ou seja, para se aperfeiçoar a semelhança de Cristo. Só conseguiremos ser igreja se tivermos uns com os outros, porque vai ser o dom dele e dele que vai lapidar a minha vida, fazendo com que eu possa crescer e me tornar a semelhança de Cristo. E vai ser o meu dom que vai te ajudar a também crescer e se tornar a semelhança de Cristo. Então, o discipulado ele nos ensina como ser igreja. Isso é muito importante. Muito importante. Beleza? Vamos lá. Mais um versículo para você. Romanos 1,16, diz assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Certo? Isso é bem importante nessa questão de discipulado. Quarto lugar, o discipulado gera novos discipuladores. Isso é muito importante. O discipulado gera novos discipuladores. Você lembra daquela história, tinha assim, chegou gente nova na igreja, aí tinha lá, a gente tem que mandar para a equipe de discipulado. Tinha uma equipe. Geralmente umas senhorinhas que faziam o discipulado da galera, geralmente discipulado para o batismo. Terminava o batismo, acabou, negão. Seja bem-vindo, Deus te abençoe e te vira agora. Né? Aí o que acontece? Chega agora, né, essa nova percepção e você diz assim, cara, e agora? O que a gente faz com isso? Tanto que a gente mudou o discipulado, o nome do discipulado da nossa igreja, a gente tem sempre falado assim, gente, como é que está sendo a preparação para o batismo daquela pessoa? A gente tirou até o nome discipulado para não fazer um link com, não é discipulado para batismo. Não, é a preparação dela para o batismo. O discipulado é aquilo que você conhece Jesus, começa a fazer e para quando você estiver vendo Jesus face a face. Aí você não vai precisar mais discipulado, mas até lá você precisa. Né? E é isso aqui, o discipulado ele gera novos discipuladores, ou seja, com isso a gente tem a continuidade do processo. Né? Eu já começo a discipular o meu irmão e já incutindo na cabeça desse caboclo aqui que ele tem que ter um discípulo dele também. E aí ele começa já a discipular alguém que ele também já ensina que tem que ter o seu discípulo e por aí vai. O que acontece? A igreja cresce e cresce de forma saudável e cresce em entendimento e cresce de uma forma maravilhosa, que é o quê? A reprodução. Só que tem muita gente que tem medo de reproduzir. Porque você olha para a sua vida e você diz, como é que eu vou reproduzir isso? Você olha para a sua vida e diz, como é que eu vou reproduzir isso?
E realmente precisamos da misericórdia do Senhor. Porque... Como é seu nome? É Jennifer? Não. Jennifer, acertei. Lembrei. Oh, tá tudo melhorando. Tô bem, hein? Eu demorei 2 anos. 2 anos? E aí, de vez em quando ainda... Não. 2 meses. Mas imagina, Jennifer. Tem outra Jennifer aqui dentro. Fizeram um uhu ali, mas só teve um uhu. Não, brincadeira. Mas imagina ter outro, né? Rodrigo, outro Silvio, outro André. Ou seja, você reproduzindo aí, uns vão dizer assim, Senhor, tem misericórdia. Tem mais um desses, não aguenta nenhum, quanto mais 2. Até você pode olhar para você mesmo e dizer assim, será que eu quero outro de mim? Do jeito que eu sou. Porque é isso que ele está vivendo, essa reprodução. Sente que, olha aqui, ó, sente que é mais fácil viver de eventos. É mais fácil a gente pegar uma banda bem legal, toca lá, solta uma fumaça que todo mundo fica tossindo aqui, né, Sodré? E aí pronto, velho. Teve um culto fera, né? A galera sentiu a presença de Deus, foi embora para casa e beleza, acabou ali. Aí você faz um evento de vez em quando, mantém os números altos, né? Aí você trabalha na questão de ofertas ao invés de dízimo, porque é mais fácil, né? Porque o pessoal oferta mais, porque coisa pontual, o brasileiro é melhor, compromisso brasileiro é uma desgraça, né? Aí uma ofertinha aqui e ali, e a gente mantém a igreja caminhando. Não é tão fácil? É muito mais fácil. Difícil é fazer discípulo. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Por isso, meu irmão, saia da preguiça, saia da zona de conforto, saia da mesmice, saia da mediocridade, saia da superficialidade e se aprofunde naquilo que Deus chamou para fazer. Porque se você fizer isso, aí você vai ter autoridade para reproduzir de forma saudável na vida de alguém. Porque esse é o caminho. Eu não estou dizendo perfeição. Eu estou falando, né, de sermos naquela busca, né, de crescimento de melhora. Beleza? E olha lá, 1 Coríntios 4, 14 a 16, diz assim, ó. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro diverti-los. Isso é Paulo chamando a atenção do povo. Como a meus filhos amados. Paulo tinha esse entendimento de que aqueles que ele gerou eram filhos dele, filhos da fé. Era um entendimento, e a gente não falou sobre isso aqui, era um entendimento de paternidade espiritual. Ou seja, eu gerei, eu tenho aquela responsabilidade sobre a vida dessa pessoa, de cuidar, de fazer com que ela comece a caminhar e a crescer, e aí ela gerar novos, e ela também ser um pai na fé. Aí vai que você vira vovô na fé, e depois bisavô na fé. Né? É uma terminologia que não é muito usada no nosso meio, mas tão importante porque nos ensina uma verdade maravilhosa, sabe? E ele continua dizendo assim, ó, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo era meio cimento, né? Ele dizia, pode ter um monte de gente na tua vida, mas ó, sou eu, hein? Esquece isso não. E ele fazia questão. E ele puxava para si não só o ônus, o bônus, mas o ônus também do negócio. O tempo que ele tinha que gastar investindo, né, lapidando, trabalhando na vida daquela pessoa. E discipulado é isso. Por isso que ele termina dizendo, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Meus imitadores. Vamos lá, para a gente finalizar e para ir para as perguntas aqui. Ó. Nada me faz crescer tanto como os meus discípulos. Essa é a última razão pela qual a gente deve estar fazendo discípulos. Nada me faz crescer mais. Justamente pelo que eu acabei de falar. Pela autoridade. Às vezes, gente, e a gente tem feito isso até às vezes na celebração da ceia. A gente tem feito assim, ó. Aquele, né, examine-se, pois o homem a si mesmo e assim, né, coma do pão e beba do cálice. E esse exame, ele é um exame podador. Ele é ponto de corte. E geralmente nós deixamos de fora o povo que não está bem com Deus. Onde a ceia pode ser um momento maravilhoso e tremendo para você trazer o povo ao arrependimento. Porque o desejo do Senhor é que eles participem da ceia. E ali relembrem o sacrifício de Cristo na cruz por eles. E não que nós podemos essas pessoas e deixemos elas de lado. É o contrário. E às vezes nós temos essa ideia sempre de podar, de tirar, de cortar. Né? E é interessante que
Muitas vezes a gente tem essa mesma atitude nos nossos ministérios. Pastor, eu não estou muito bem, vou abrir mão do ministério, coloca outro para liderar, porque eu não estou muito bem, aquele choro. O que a palavra de Deus nos ensina, meu irmão, se você é líder, né, em inglês tem uma expressão muito legal, é buckle up, né, toma vergonha na cara, né, manda ver, se ajeita com Jesus, por quê? Porque você é líder. Você tem que ter uma vida, né, irrepreensível diante do Senhor, diante dessa geração corrompida e perversa. Você tem que ser um cara ali pronto. Às vezes o que a gente diz é, meu irmão, você não está muito bem, beleza. Vamos, quem é o próximo que pode assumir aqui, porque se não está muito bem, tem alguém, sabe? E a gente começa, ou a gente faz o quê como líderes? Acumula função. E aí aquele sacerdócio de todos os santos é o sacerdócio agora do pastor. E ele se ferra porque não tem tempo para manter a congregação caminhando. Então é muito importante que a gente entenda que ao invés de a gente chutar o balde, a gente deve se acertar para poder vivenciar aquilo que Deus nos confiou. O ministério é teu. Você, líder de pequeno grupo, o ministério é teu. Não foi o pastor que te colocou ali. Foi Deus que usou aquele homem para te colocar naquele lugar. Mas é Deus, a pessoa responsável por você ter assumido o seu PGM. Por você estar à frente dele. Então, se você tem problemas, fale com Deus. Não é com o seu pastor, não. Ele não tem nada a ver com isso. Você joga a bronca para cima dele, foi Deus que te colocou ali. E às vezes a gente chora as pitangas e quer chutar o balde. Então, o que faz? Quando a gente trabalha com os nossos discípulos, eles fazem com que nós cresçamos. Porque nós precisamos amadurecer para poder abençoar. A gente cresce junto com eles. Eu estava numa reunião, né, com a minha equipe, e nesse processo, a reunião foi lá em casa, quarta-feira, né? Quarta-feira lá em casa, a gente estava reunido, e eu estava numa vibe ali, numa decisão que tínhamos que tomar, né? Eu estava focado e fechado, eu fechei comigo mesmo, eu mesmo, né? Eu olhei para o espelho e disse, vamos fechar, a gente fechou, de que aquela seria a direção. Na hora da reunião, aí travou, porque tinham dois caboclinhos que estavam numa outra vibe. Viram algo que eu não vi. E eles falavam e eu segurava. Eles falavam e eu segurava. Até que eu disse, peraí, por que eu estou segurando esse negócio? Deixa eu crescer. Sentei, abri, peraí, como é que é? Tá. Não, beleza, vamos nessa vibe. É isso aqui mesmo, entendi. E aí mostrou, né, que como líder a gente cresce. Quando a gente abre, quando a gente se coloca também com pessoas que são aprendizes daquilo que Deus tem para a gente. Então, esse é o quinto, né, a quinta razão pela qual nós devemos ser discipuladores, fazer discípulos, é que nós crescemos muito com os nossos discípulos. Quanto mais perto eu estou de pessoas que estão abrindo as suas vidas para Jesus, a minha fé é ampliada. Isso é muito importante. Quanto mais perto eu estou de pessoas que estão abrindo suas vidas para Jesus, mais a minha fé é ampliada. Então o desejo, meus queridos, do coração de Deus é que eu e você sejamos usados por Ele. Esse é o desejo maior. Então que Deus possa te abençoar essa manhã, possa animar o teu coração, sabendo que é muito importante fazer o que você está fazendo. Não desanime. E se você não começou a fazer, buckle up e comece a fazer. Que Deus tem muito a fazer através da sua vida, aonde você está inserido. E a gente, eu sempre digo isso, sabe qual é a bênção maior? É estar lá em Curitiba e ouvir, hoje até ver, né, porque Instagram, Snap, Facebook, tudo mais, ver e ouvir as grandes coisas que Deus está fazendo através da vida de vocês. Esse é o desejo maior. Então, manda ver que Deus está nesse negócio. Amém, queridos?